para trás, né? E eu botei mais para frente, achando que estava fazendo um bem. Então, boa noite a todos. Boa noite. Vamos dar início, então, a mais um estudo aqui da Palavra de Deus. Vamos dar continuidade, então, no capítulo 20 de Apocalipse, né? Semana passada nós estávamos falando sobre o Armagedon, né? Massa. A última batalha. Tem uma Bíblia ali, ó, pode pegar só. E hoje, então, nós vamos ver o que acontece logo após a batalha do Armagedon, né? Depois desta batalha onde o Senhor destrói todos os seus inimigos. E o que acontece com os que restarem na terra, conosco que vamos estar no céu, né? E com Israel como nação. Lembra que a gente sempre, no começo a gente já disse, né, que a gente ia, na interpretação bíblica, sempre a gente tem que separar para a interpretação literal que a gente faz, né, histórico-gramática, diz o seguinte: nós temos que separar entre três povos diferentes, né? Israel, nações e igreja. Então aqui chega no final dos tempos o julgamento e o futuro desses três povos, né? Três povos diferentes. Então no capítulo 20, João diz assim: então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo e ali o encerrou. E selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disto é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Então, aqui é a primeira parte aqui, nesses 3 primeiros versículos, vai falar a respeito do milênio, ok? Então, o que acontece? João olha para o céu e vê um anjo descendo do céu que tinha uma chave na mão e uma corrente, uma cadeia na mão. O que ele faz? Prendeu o dragão. Lembra que nós vimos lá no Apocalipse 12, ele viu no céu um sinal, um dragão vermelho, né? Uma mulher prestes a dar à luz e o dragão tentando matar o filho, né? Esse dragão, ele dá aqui o veredito final, dizendo que o dragão é a primitiva serpente, que é o diabo e Satanás. Então a serpente que tenta Eva ali no começo como é que fala? Do Gênesis, lá no paraíso ainda, no começo da criação humana, no começo da história humana, né? A serpente que tenta ela aqui no final da história, ela é acorrentada e jogada no abismo, que é o Satanás, o diabo. Ele chega para Eva, né? Ele chega ali e conta aquela história para Eva, né? Não é verdade que vocês vão morrer, não. Se você comer do fruto, sabe o que vai acontecer? Vocês vão ficar sábios, vocês vão ficar conhecedores do bem e do mal como Deus, né? Então, porque comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal, por isso foram expulsos do paraíso, porque no paraíso não existia o mal, só o bem. Para ter conhecimento do mal, tinha que ser fora do paraíso. Então foram expulsos de lá, e o mal, a doença é um mal, a morte é um mal. Então, para conhecer a morte, tem que ir fora do paraíso. Por isso que Deus disse: no dia que você comer, você vai morrer, porque você vai conhecer o mal. Conhecer não é simplesmente, na linguagem bíblica, não é simplesmente você ter um conhecimento lógico, um conhecimento mental. É conhecer, é ter experiência, né? Por isso que fala, e Adão conheceu Eva e ela teve um filho. Não que ele não conhecia ela, ele teve relação com ela. Então conhecer é ter um relacionamento, ter intimidade, é sentir, ter experiência. Então, ser conhecedor do bem e do mal é ter experiência com o mal, é conhecer o mal. Então foi por isso que a morte entrou no mundo. Aqui, no final dos tempos, quando o Senhor vier e destruir os seus inimigos, o que acontece? Satanás, a antiga serpente, ele é preso por 1000 anos
no abismo, em um abismo. Lembra que nós lemos em Pedro, né? Que os espíritos que não guardaram a sua posição estão presos, né? Em cadeias, estão presos em abismos, né? Lá no abismo, né? E também naquela história que Jesus conta de Lázaro e o rico, né? O rico diz assim: fala para Lázaro pôr o dedo na água fresca e pôr na minha língua, que eu estou sofrendo muito aqui. Fala, não, entre nós há um grande abismo, né? Então Satanás é preso por 1000 anos no abismo para que não enganasse mais as nações. No versículo 3 diz assim, né? Lançou no abismo e ali encerrou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disto, é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Então, Satanás agora é preso por 1000 anos, né? Nós vemos aqui que os pais da igreja interpretavam isso como simbólico, né? Porque até então Israel já tinha deixado de ser nação, né? Já não era mais nação. Quando Israel volta a ser nação, o que acontece? A interpretação volta e diz, não, peraí, isso aqui não é simbólico, isso aqui é de verdade, isso é literal, né? Vai acontecer. Então, começa essa interpretação mais literal da Bíblia. E o que acontece? Vem então a questão do Apocalipse revista e diz, não, esses 1000 anos não são simbólicos, são 1000 anos de verdade, onde Cristo vai reinar aqui na terra. Ele desce para reinar e Satanás é preso. Agora, por que desses 1000 anos? Né? Por que 1000 anos? O que vai acontecer durante esse período de 1000 anos aqui na terra? A gente fica pensando. Bom, Satanás é preso, Jesus volta, destrói os inimigos de Israel que estavam lá para destruir eles, volta conosco, né? A igreja vem com Cristo, no final dos 7 anos de tribulação. Jesus destrói todos os inimigos de Israel, Satanás é preso. E agora? 1000 anos. O que acontece nesses 1000 anos? Né? Bom, o milênio é um período de tempo onde Satanás está preso e não haverá tentação na terra. E Satanás não enganará mais as nações, né? Nós vemos, por um exemplo, que lá no Antigo Testamento, quando Deus ia punir um rei, ia punir uma nação, há uma passagem dizendo que os profetas estavam profetizando e Deus ia matar o rei. Então tem uma reunião no céu, o profeta Micai que vê isso, e diz que Deus diz, quem irá por mim? E se apresenta diante de Deus, o que? Um espírito de mentira. E Deus fala assim, ele diz, eu irei. Deus fala, como você irá? Eu serei um espírito de mentira na boca dos profetas. Eles vão dizer para o rei que o rei vai vencer a guerra, e o rei vai para a guerra e vai perder. E Deus disse, vai então. E assim Satanás tem enganado muitas nações, porque esse é o plano dele, né? Quando as pessoas discutem, nós estávamos até falando agora há pouco, né, a questão da política do mundo e essas coisas, as pessoas não sabem que por trás de tudo isso existe uma força maligna, uma força de uma potestade, uma força demoníaca, que está por trás dessas pessoas, levando eles a fazer coisas terríveis, né? Quando, por exemplo, o Lenin, o Trotsky, aquele pessoal todo, o Stalin, Joseph Stalin foi um homem muito mau, matou milhões de cristãos, né? Com uma simples canetada ele fala, mata tantos, e matava com a maior calma, né? Só o comunismo no século passado matou mais de 200 milhões de pessoas, ou seja, mais que um país. Só o comunismo, né? De cristãos mataram muitos, né? Hitler matou 6 milhões de judeus. Então, por trás desses homens que estão no poder, tem uma força maligna, satânica, que impele eles a fazer realmente o mal. No milênio, o que acontece? Satanás sendo preso, ele já não engana mais as nações. E Cristo vem aqui para reinar 1000 anos sobre toda a terra. Então, imagine um mundo sem doença, um mundo sem Satanás tentando, o mundo, a própria natureza voltando a ser o que era no princípio, que o apóstolo Paulo diz assim, até a natureza geme, esperando a sua redenção. Né? Por isso que nós temos furacões, terremotos, pestes, doenças, tudo isso é causa do pecado que entrou no mundo. Sendo tirado Satanás, sendo tirado as coisas más, malignas que estão acontecendo, e Cristo reinando, Ele mesmo reinando aqui,
As coisas mudam de figura e são 1000 anos de reinado de Cristo, de paz e de harmonia. Nós temos isso no livro de Isaías, porque o que acontece? O porquê dos 1000 anos? Todas as promessas que Deus faz a Israel, Deus diz lá a Israel, olha, Davi vai reinar, né? Olha, vai acontecer isso, olha, eu vou dar para vocês a Palestina, eu vou dar para vocês essa terra. Todas essas promessas que Deus fez para Israel, que não se cumpriram ainda, elas se cumprem no milênio. Todas aquelas promessas voltam, né, e Deus começa a cumprir. Nós vamos ver alguns exemplos do que acontecerá no milênio no livro do profeta Isaías, no capítulo 60. Vamos ver. Isaías é chamado de o Evangelho do Antigo Testamento, né, porque é o profeta que mais anuncia a vinda do Messias. Ele anuncia o milênio já, antes de Cristo vir, ele já anunciava o milênio, né, e as coisas que ali aconteceriam. Capítulo 60. Veja, isso aqui é uma promessa de Deus para Israel, que ainda não se cumpriu, né? Então vai ter que se cumprir um dia, e no dia que vai se cumprir será no milênio, nos 1000 anos que Cristo estará aqui na terra reinando. Então olha só, no versículo 15 do capítulo 60 do livro de Isaías. Veja, Deus, a palavra de Deus diz assim. É versículo 5 ou 15? 15. Você vê que Deus diz assim, eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra. Então ela vai ter que se cumprir de alguma maneira, né? Olha o que diz no versículo 15, diz assim, embora foste abandonada e odiada, de modo que ninguém passava por ti, far-te-ei uma excelência perpétua, uma alegria de geração em geração. Beberás o leite das nações e te alimentarás aos peitos dos reis. Então saberás que eu, o Senhor, sou o teu Salvador e o teu Redentor, poderoso de Jacó. Por bronze trarei ouro, por ferro trarei prata, por madeira trarei bronze e por pedras ferro. Farei pacíficos os teus oficiais e justos os teus exatores. Nunca mais se ouvirá de violência na sua terra, de desolação ou destruição dos teus termos. Mas os teus muros chamarás salvação, e as tuas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu esplendor a lua te iluminará, pois o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Aqui o Senhor estará reinando em Jerusalém. Não vai precisar mais nem de sol e nem de lua. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará. O Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Então todo o teu povo será justo, e para sempre herdarão a terra. Veja que é para sempre. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma poderosa nação. Eu sou o Senhor, a seu tempo farei isso, prontamente. Então veja, isso aqui é uma promessa para Israel. A menor família será 1000. Isso não aconteceu ainda, né? Isso estará para acontecer. Já não precisará de sol. A Jerusalém celeste vai descer do céu. Nós vamos ver lá em João, aqui no Apocalipse mais para frente, que ela desce do céu, né, como uma pedra preciosa, como uma noiva ornada, cheia de luz, cidade de luz. Ela estará acima da Jerusalém da terra, que é o Senhor. E ali não precisará mais de sol nem de lua, porque a própria Jerusalém celeste iluminará toda a terra. Então essa promessa para Israel, que Deus fez, terá que se cumprir. Okay? Então você vê que as promessas que Deus faz, que ela nunca mais será abandonada, será habitada, não haverá mais temor ali, não haverá mais terror. Veja que hoje quem vai para Israel, a pastora foi para Israel, né? Os guias turísticos estão com a metralhadora nas costas, ou na frente, moças, né? Que seguem o exército com a metralhadora na mão, por causa de ataque terrorista.
Isso não terá mais quando o Senhor voltar. Será uma terra de paz e de alegria. Né? Outra coisa que acho que se cumprir no milênio. Vamos lá no livro de Isaías, capítulo 33. Capítulo 33, no versículo 24. Veja que no milênio não haverá doenças. Ok? Olha o que diz aqui no versículo 24. Nenhum morador de Sião dirá, estou enfermo. E a iniquidade do povo que aí habitar será perdoada. Então terá o perdão dos pecados e a aniquilação da doença. Ou seja, ninguém que morar ali dirá que está enfermo. Então será tempo de saúde, de prosperidade e de paz. Hoje, quando se promete hoje paz, prosperidade, o fim da pobreza, isso tudo é mentira, porque Jesus diz assim, os pobres vocês sempre terão com vocês. Então quem promete isso está mentindo. Só no milênio, quando Cristo vier reinar, é que não haverá mais essas coisas, nem doença, nem pobreza, nem enfermidade, nada disso. Isso é mais uma promessa que Deus faz, que ainda não se cumpriu. Então irá se cumprir nesses 1000 anos. Vamos mais um pouquinho para trás de Isaías. Capítulo 2, lá no comecinho. Capítulo 2 de Isaías diz assim, olha, visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias, veja, nos últimos dias da história humana, né? Se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se engrandecerá por cima dos outeiros. Correrão a ele todas as nações. Virão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará o que concerne aos seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. De Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele exercerá o seu juízo entre as nações, e repreenderá muitos povos. Estes converterão as suas armas, as suas espadas em arados, e as suas lanças em podadeiras. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Então, será um tempo de paz porque não haverá mais guerra. Então ele está dizendo, todas as armas de guerra, a espada vai se tornar em arado. Né? Todas as armas de guerra vão se tornar em ferramentas de trabalho. Porque não precisará mais ter guerra. As nações não aprenderão mais a fazer guerra uma contra a outra. Em vez de usar o ferro, o aço, o chumbo para se fazer arma, vão se fazer ferramentas de trabalho, para que se trabalhe e se plante. Não haverá mais peste. O que se plantar vai dar muito. Né? Não haverá mais, não precisará mais pulverizar para matar a praga, nem nada. Né? O que se plantar irá dar muito. Então, a abundância que terá no mundo será grande, será muito grande, na época do milênio, né? Quando o Senhor estiver reinando. Então, será um tempo em que os povos estarão todos indo a Jerusalém, né? Entregar para eles as suas riquezas, suas ofertas. E Jerusalém será a capital do mundo, onde o Senhor Jesus está reinando sobre todo o mundo. Depois vamos falar também o que vai acontecer com nós nesse tempo de 1000 anos. Né? Aqui é o panorama do milênio. Então, por exemplo, uma terra que não haverá esse descontrole tão grande de temperatura, que às vezes é quente, quente demais, às vezes é frio, frio demais, né? Mas haverá uma temperatura amena para que todos vivam e produzam e plantem com prosperidade e criem, né, o seu gado, criem as suas ovelhas sem medo e sem pavor, sem nada. Né? Porque também até os animais se tornarão dóceis. Veja, aqui Isaías capítulo 65, vamos lá no capítulo 65.
Olha só o que diz no versículo 25 do capítulo 65 de Isaías. Olha, que coisa maravilhosa. Ó. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos. Olha, será que o lobo come o cordeiro, né? Na época do milênio, eles vão ser apacentados juntos. O lobo não vai comer o cordeiro, né? E o leão comerá palha como o boi. Mas o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o santo monte, diz o Senhor. Então você veja, em outra passagem diz que a criança de peito vai brincar na toca da víbora, não vai fazer nada. Né? A víbora não vai mais picar para matar, o leão não vai mais atacar para matar, né? Vai comer capim, igual o cordeiro, igual o boi. O lobo vai ser apacentado junto com a ovelha, ou seja, poderá se andar, que não vai acontecer nada. As crianças brincando com serpente, não terá mais essa ferocidade que tem os animais hoje, né? E o perigo que tem hoje de se andar, se uma serpente pica uma pessoa, ela mata a pessoa, né? Essas coisas não existirão no tempo do milênio. Então imaginando a terra dessa maneira, né? Imagine que quando o povo de Canaã, o povo de Israel foi verificar Canaã, que era uma terra que jorrava leite e mel, e traziam em uma vara, um cacho de uva, imagine o milênio como vai ser. Né? Então as frutas, o gado, essas coisas estarão muito bem cuidadas, produzirá muito e será fartura e abundância nesses 1000 anos que Satanás estará preso. Depois é necessário que ele seja solto, nós vamos saber já o porquê. Né? Então, sabendo isso aqui, por todo esse tempo que nós passamos, depois que o pecado entra no mundo, que o problema do mundo, o problema da terra é o pecado. Depois que o pecado entrou, e veio tudo doença, veio todas essas coisas. Esse tempo em que Cristo volta, depois da guerra do Armagedão, implanta o seu reino, então ele será rei aqui sobre a terra, sobre todos. E nós, qual será o nosso trabalho nesses 1000 anos? Né? Você veja que aqui no versículo 3 diz assim: lançou no abismo para que não enganasse as nações, até que se completasse 1000 anos. Depois disso é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Vamos ver depois mais à frente do Apocalipse, quando Satanás é solto, o que ele faz, né? Então, além da terra estar em toda essa bênção, toda essa maravilha que teremos, será um tempo de prova para todos aqueles que restarem da tribulação, que não foram marcados pela besta, que restarem aqui na terra. Todo esse povo que vai repovoar a terra passarão pelo reinado de Cristo. Alguns deles que vão entrar no milênio conheceram o mal no tempo. Por exemplo, a pessoa que entrou no milênio, que ela tinha 30 anos quando começou a tribulação, ela não recebeu a marca da besta, e ela viu Cristo voltar e entra no milênio, ela vai até os 1037 anos só com Cristo reinando. Mas os filhos dela não conheceram outro rei a não ser Cristo. Ok? Os filhos dos filhos netos, tataranetos dela, os tetranetos dela, não conheceram outro rei, só foram reinados por Cristo. E então o que acontece? Depois Satanás será solto e virá para enganar, nós vamos ver mais para frente. Nesses 1000 anos, o Scofield, ele faz um comentário muito interessante a respeito disso, dizendo assim: aí então será testado o homem, para o homem ver o seguinte, que se não for a misericórdia e a graça de Deus, o homem não consegue se salvar, porque no homem ele é um fracasso em si mesmo. Nós, seres humanos, nós fracassamos e falhamos a todo tempo. Mesmo com 1000 anos de Cristo, se não for a soberania de Deus que nos escolhe e nos recolhe para estar com Ele, Satanás pode enganar a pessoa. Depois de 1000 anos, tendo o reinado de Cristo, ele vai ser solto depois para enganar. Nós vamos ver lá para frente. Então o Scofield diz isso. Isso é interessante, por um exemplo. Nós analisarmos a nossa própria vida, a vida em volta, até mesmo dos grandes homens de Deus, nós vemos que por nós
próprios, pela nossa força, pela nossa inteligência, pela nossa capacidade, nós nunca chegamos a Deus, se não for Deus ter misericórdia de nós. A igreja primitiva foi uma igreja de homens de Deus muito santos e muito dedicados a Deus, mas com seus erros. Você veja, por exemplo, o apóstolo Paulo era um homem santo, né? Mas brigou com Barnabé por causa de João Marcos, até o ponto de se separar os dois, né? Então eles se separaram e diziam, não, eu sou um ser humano fraco, né? Mesmo, somos salvos por Deus, mas temos as nossas quedas. E agora, o interessante é o seguinte, se nós olharmos para nós mesmos, nós dizemos, não tem jeito de ser salvo. É por isso que nós temos que crer que é Cristo quem nos salva, que nós precisamos de alguém para nos salvar, porque nós não conseguimos. Você veja, um dos grandes homens de Deus dos primeiros séculos da igreja, São João Crisóstomo, né? São João Crisóstomo foi o que Santo Agostinho foi para a igreja do Ocidente, ele foi para a igreja do Oriente, um homem tremendo. Quando ele se batizou, o que ele fez? Minha vida agora vai ser só para Deus. Os primeiros cristãos, eles demoravam para se batizar, porque eles tinham uma superstição que dizia o seguinte, vai que eu me batizo novo e eu perco, depois a graça do batismo, com pecados e tal. Então eles demoravam o máximo, né? O Constantino, que era o imperador, só se batizou antes da morte, um pouquinho antes da morte, para não perder a graça, né? Como eles pensavam. São João Crisóstomo se batizou, se tornou depois presbítero, bispo depois, e depois se tornou patriarca de Constantinopla. E ele tinha uma vida muito austera, a vida dele era muito dura, assim, de sacrifícios. Depois que ele se batiza, ele dormia somente no chão, né, comia pouquíssimo, né, e orava, passava 4 horas por dia em cantos e orações a Deus, né. Um homem, assim, né, muito austero naquilo que fazia para Deus, de todo o coração. E queria ir para o monastério, e a mãe dele convenceu ele a não ir, porque a mãe dele disse, ó, teu pai já morreu, né? A mãe dele ficou viúva com 20 anos de idade e passou a vida para criar ele, né? Um grande homem de Deus. E ele ficou em casa ele fazia isso, dormia no chão, fazia todas essas coisas, né? E quando ele foi para o monastério, eles comiam no monastério onde ele dirigia, eles comiam somente pão e bebiam água, pão e água, só, mais nada, a não ser que ficasse doente. Então nós vimos que era um homem dedicado. Né? Ele tinha problema no estômago, de tanto fazer assim, né? Então você veja que era um homem de Deus, um homem dedicado a Deus, tinha um coração. Os seus sermãos foram tremendos, né? Sermãos, não sermões, né? Sermões. E aí o que aconteceu? Depois morreu sendo obrigado a fazer uma caminhada de 3 vezes a pé, porque ele falou contra a rainha, né? Que estava em pecado, e assim foi. Mas nós olhando a vida desses homens, nós achamos nele a semente do pecado do ser humano, né? Desde quando ele foi para ser consagrado bispo, tinha ali em Constantinopla, no Império Bizantino, muitas vagas para bispo, e ele não queria de jeito nenhum, porque ele queria ficar no monastério, ele queria ficar numa vida mais tranquila. E ele fez de conta que tinha sido ordenado bispo para um amigo dele se ordenar também. Quando o amigo dele se ordenou, ele caiu na risada. O amigo dele falou, você me enganou. Aí ele falou, sabe que isso aqui é a fraude piedosa. Fraude piedosa, olha o que acontece. O que é? Semente do pecado do homem, quer dizer, um homem desse, né? E era costume deles ali no princípio da igreja fazer isso, a ponto de que o Jerônimo, São Jerônimo, que traduziu a Bíblia para o latim, ele escreveu no comentário dele dizendo o seguinte, aquela passagem de Gálatas, que Paulo fala que ele resistiu a Pedro, né? Porque Pedro estava comendo junto com todo mundo. Quando desceu o pessoal de Jerusalém, Pedro se sentou só com os judeus e não comia mais com os gentios. E Paulo resistiu ele e falou, olha, você não pode fazer isso porque nem nossos pais, né, suportaram tal fardo. Como é que você está suportando um negócio, querendo que eles façam isso, né? Aí o que acontece? São Jerônimo diz que isso daí era combinado entre Pedro e Paulo, que eles fizeram um teatro só para convencer as pessoas que a circuncisão não era necessária. No comentário de São Jerônimo, quem advertiu São Jerônimo foi Santo Agostinho. Falou, você não pode falar isso. E foi aquela grande disputa que teve, né, entre São Jerônimo e Santo Agostinho. São Jerônimo escreve para Santo Agostinho dizendo, olha, se você ganhar eu ganho, e se eu ganhar você ganha, porque nós não estamos aqui para ganhar um do outro, nós estamos aqui para conhecer a verdade. E quando nós conhecemos a verdade, todo mundo ganha.
Né? E Santo Agostinho provou para eles que eles estavam errados, né? em fazer um comentário deles. Então você veja que tudo isso, mesmo homens santos, ainda há em todos nós aquela raiz, aquela semente do pecado que nos leva a cometer erros. E com essa semente do pecado nós não entramos no céu. Então como é que nós entramos? Só pela fé em Cristo. Eu não posso fazer, mas Cristo fez por mim e eu acredito que Ele fez. E assim nós entramos. Não é? Eu posso fazer sacrifício, posso passar pão e água, não vai adiantar, né? Se eu não crer que Cristo fez por mim. É um negócio, eu devo muito, mas não tenho como pagar. Eu tenho que arrumar alguém que pague essa dívida por mim. E quem pagou a dívida dos nossos pecados foi Cristo. Por isso nós acreditamos. Eu creio que o Senhor fez isso por mim. E é aí que nós somos salvos. Essa simples fé nos salva, né? Às vezes as pessoas complicam tanto, nós temos que fazer isso. Não, nós temos que crer. Eu creio, Jesus, que o Senhor pagou o meu pecado. Pronto, somos salvos. Né? Que é o sola fide, só a fé. Ok? Então o milênio nos mostrará isso. Né? Será um tempo sem tentação do diabo, sem tanta coisa. E mesmo assim, no final, quando ele é solto, nós vamos ver que ele é junto com uma grande nação, Gog e Magog. Então nós vamos falar quem é Gog e Magog, o que é tudo isso. Mas engana as pessoas ainda, porque nós só somos salvos porque Deus resolveu nos salvar e nos deu a fé. Para que por essa fé acreditar, não, eu creio que o Senhor pagou. Jesus disse, você crê que eu paguei? Creio. Você crê que o sangue que eu derramei na cruz foi suficiente para perdoar os seus pecados? Creio. Pronto, somos salvos. Não existe nada. A fé é uma coisa tão simples, né? Como diz, é tão simples que é até difícil de acreditar, né? Mas é simples, por isso que é fé, né? E então isso será mais uma prova de que o homem por si mesmo não consegue chegar à salvação. O milênio também terá esse propósito. Agora, qual será a nossa atuação? Nós que somos igreja, nós somos Israel, nós somos igreja, né? Qual será o nosso trabalho no milênio? Bom, você imagina uma coisa. Depois de 7 anos de tribulação, nós vimos todas aquelas, são 20 e tantas pragas ali, né? Que vai estar acontecendo na terra. De destruição. Mais o Armagedon. 7 meses para sepultar corpos em Israel. Tudo isso, todo esse abalo que se dará na terra, as cidades estarão destruídas, campos estarão queimados. Isso terá que ser reconstruído por alguém. Os povos que restaram vão reconstruir. Mas terá que ter alguém para lhes dar ordens e para governar. Se cumpre aí aquela profecia, aquela palavra de Cristo no Evangelho de Lucas. Você foi fiel no pouco, eu vou te dar muito. Tome aqui 5 cidades. Tome aqui 10 cidades. Cristo irá. Por isso que a igreja, nós a igreja somos um número contado. O que disse o apóstolo? Quando se completar o número dos gentios. Se completou o número daqueles que tem para ser salvos. Fomos salvos, a igreja é um número de governantes. Por isso que fala, Jesus comprou para Deus homens de todas as tribos, línguas e nações, e fez deles para Deus o que? Reis e sacerdotes. Fomos feitos reis para quê? Para governar com Cristo aqui na terra. Então esse será o nosso trabalho aqui na terra, de governo para a reconstrução de todas essas coisas que estarão destruídas. Agora veja no versículo 4, o que ele diz do Apocalipse. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles, foi-lhes dado o poder de julgar. Então, os que se assentaram sobre o trono, foi dado o poder de julgar. Vamos lá, vamos voltar aqui no livro de Apocalipse mesmo, no capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Versículo 21. Veja aqui, aqui no capítulo, versículo 4 do capítulo 20, está dizendo: vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. Olha aqui, versículo 21. Ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então essa promessa aqui é para a igreja. Quem vencer, Jesus dará para ele o poder de se assentar no trono dele.
assim como ele se assentou no trono do Pai. Ou seja, para nós, igreja, vamos se assentar no trono com Cristo. Agora veja, ainda no Apocalipse, no capítulo 2, volta um pouquinho. Capítulo 2, no versículo 26. Isso aqui também é promessa para a igreja, ó. Vencedor. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, quebrando-as, como são quebrados os vasos de oleiro. Assim também como recebi a autoridade de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Então, quem são esses que estão assentados sobre tronos? Que João viu tronos, e aqueles que foram dados sentar sobre ele, assentar sobre eles, para julgar. Quem são esses? Somos nós, não é? Porque você veja, vamos lá para Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Veja a questão. Irmãos, nós passamos por tanto problema nessa vida, injustiça, né? Vemos a injustiça, não podemos fazer nada, porque não temos poder para isso agora. Essas coisas são um treinamento para nós julgarmos com justiça. Nós aprendemos a palavra de Deus para aprendermos a julgarmos com justiça. Ok? Veja a carta de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 6, a carta do apóstolo Paulo. Olha só. Yeah. Olha só. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Olha o versículo 2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois indignos de julgar as mínimas coisas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quantos mais as coisas pertencentes a esta vida. Olha que coisa, hein? Então nós vemos aqui em 3 passagens o que acontecerá conosco, que somos igreja. Vi tronos, e os que se assentaram sobre eles, foi-lhes dado o poder de julgar. Veja o que Paulo está dizendo aqui. Não sabeis vós, que os santos hão de julgar o mundo? Ou seja, nós vamos julgar o mundo, né? Não sabeis que havemos de julgar os anjos, até os anjos, né? Não os anjos do Senhor, mas os demônios, né? Que são anjos de Satanás, né? Nós vamos julgar até eles, quantos mais as coisas desse mundo. Então,